Muito bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje nós daremos continuidade à nossa catequese, os ensinamentos da Palavra de Deus. E nós estamos estudando aí as introduções da nossa catequese. E hoje nós estamos nas indicações práticas para o uso deste catecismo. Nós iremos fazer uma pequena explicação sobre essas indicações. É razoavelmente pequeno, os tópicos são 5 tópicos e nós estaremos falando um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro tópico é este. Este catecismo foi pensado como uma exposição orgânica de toda a fé católica. Por isso, é preciso lê-lo como uma unidade. Numerosas referências dentro do próprio texto, bem como o índice analítico no fim do volume, permitem ver a ligação de cada tema com o conjunto da fé. Ou seja, tudo que nós estudamos no catecismo haverá uma ligação. Então nós entenderemos desde o princípio da existência, do princípio dos tempos, até entendermos a nossa salvação, que é o fim de tudo, até alcançarmos a vida eterna. Da criação ao nosso encontro com o reino de Deus, a nossa salvação. E a catequese ela vem pegando isso desde o início e nos mostrando cada passo, cada tópico, como as coisas se ligam, como Deus preparou tudo tão perfeitamente para que pudesse chegar nessa perfeição para alcançarmos a nossa salvação. Assim, nós teremos um certo conhecimento de como funciona todo o processo e toda a estrutura da nossa igreja, daquilo que Deus nos convida a viver. Não é simplesmente achar que nós iremos ser salvos, porque nós temos que viver certas situações para que possamos ser salvos. E compreender que existe uma estrutura por trás disso. Não é simplesmente amar ao próximo, mas compreender por que devemos amar, quando devemos amar, quais situações que nós devemos nos comportar com amor e quais situações que nós devemos comportar de certa forma com indiferença ou com intolerância. Um exemplo é o Espírito Santo. Toda blasfêmia nós devemos nos comportar com intolerância, porque a blasfêmia não é perdoável aos olhos de Deus. Nós devemos ter sempre o respeito ao Espírito Santo. Então, esse primeiro tópico vem nos falar isso, que o catecismo foi criado exatamente para poder levar às pessoas o ensinamento de forma estruturada, da forma mais fácil possível, para que as pessoas compreendam cada tópico, as ligações de cada leitura e assim poder compreender com mais facilidade a existência da nossa igreja e a missão de Jesus na nossa vida. O segundo tópico é: muitas vezes os textos da Sagrada Escritura não são citados literalmente, mas são feitas apenas referências mediante a indicação CF. Para uma compreensão mais aprofundada de tais passagens, é preciso consultar os próprios textos. Essas referências bíblicas constituem um instrumento de trabalho para a catequese. Ou seja, às vezes no nosso livro da catequese não trarão as leituras bíblicas dentro do enunciado que está dentro da Bíblia. Vou dar um exemplo. Às vezes na Bíblia estará dizendo ame o seu irmão, porque é assim que você encontrará os caminhos de Deus. É assim que você é convidado a viver por Jesus Cristo a vida no plano terrestre, amando ao próximo. E Jesus, sabemos muito bem que as palavras certas na Bíblia é: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Porém, é a mesma coisa você, às vezes, utilizar de outro enunciado, convidando as pessoas que se amem e amem conforme Jesus nos amou. As palavras serão diferentes, mas o contexto é o mesmo. Está te convidando a amar as pessoas como Jesus nos amou. O terceiro tópico é: quando em certas passagens se usa corpo menor, graficamente, isto indica que se trata de observações de tipo histórico,
apologético e de exposições doutrinais complementares. Ou seja, quando fizermos as leituras aqui, para quem for acompanhar do nosso catecismo lendo, e observar que haverão algumas letrinhas um pouco menores ali, graficamente menores, isso quer dizer que está se referindo a situações que não estão dentro da Bíblia, mas que aquela sociedade naquela época vivia. São realidades que aquele povo adotava, mas que não é explicado na Bíblia. É claro que haverá todo um contexto por trás, às vezes uma situação que é citada na Bíblia não é explicada, mas o entendimento histórico dará explicação àquilo. Um exemplo é os holocaustos. Às vezes a Bíblia não explicará o que é um holocausto, apenas dirá que faziam holocaustos. Mas aí haverá um enunciado histórico explicando que holocaustos são sacrifícios de animais para entrega a Deus, para adoração, para algum pedido ou para alguma coisa com fins religiosos. O quarto tópico nosso é as citações em corpo menor em fontes patrísticas, litúrgicas, magisteriais ou halográficas são destinadas a enriquecer a exposição doutrinal. Com frequência, esses textos foram escolhidos para uso diretamente catequético, ou seja, a igreja irá selecionar alguns textos para trabalhar dentro da catequese e assim levar a todas as pessoas o conhecimento da palavra de Deus. E esses conhecimentos têm fundamentos bíblicos, fundamentos dentro do conhecimento da nossa Igreja Católica. E o quinto tópico é: no final de cada unidade temática, uma série de textos sucintos resumem as fórmulas condensadas, o essencial do ensinamento. Esses, resumindo, têm por objetivo oferecer sugestões à catequese local para formular sintéticas e memorizáveis. Ou seja, o que quer dizer isso? No final de todo um contexto de explicação da nossa catequese, de algum assunto, no final haverá um resumo. E dentro desse resumo, dará a oportunidade às pessoas que estarão catequizando, levando a palavra de Deus, ensinando as pessoas, de formular questões para poder levar a palavra de Deus às pessoas. Fazer com que as pessoas pensem e se perguntem por que daquilo outro. Com isso, nós podemos compreender muito bem que o nosso catecismo ele é muito bem elaborado e muito bem preocupado com as pessoas que estão para receber essa preparação. Ele foi basicamente criado para poder nos mostrar qual é a estrutura da nossa igreja e a estrutura para alcançarmos a nossa salvação. Teremos aí todo um conhecimento histórico e todo um conhecimento bíblico. E dentro desses conhecimentos nos facilitará compreender por que muitas questões daquela época aconteciam e eram vividas daquela forma. Acredito que, no mais, hoje é bem técnico a questão de explicação aqui em relação ao nosso catecismo. É mais relacionado às pessoas que querem entender e compreender o nosso catecismo, entender a estrutura dele, entender como funciona o catecismo e mais adiante que nós estaremos aprofundando nos conhecimentos da palavra. As indicações práticas do uso desse catecismo, então, são exatamente para isso, para entender qual é a estrutura do nosso catecismo, entender como nós podemos nos preparar para compreender cada tópico que será ensinado e saber de onde está saindo essas informações. No mais, hoje foi bem simples, bem fácil de compreender, porque é uma questão mais técnica do nosso catecismo, é a compreensão dos índices e das explicações que o nosso catecismo vai dar a cada um de vocês. No mais,
Desejo um bom dia a cada um de vocês, uma boa tarde, uma boa noite para você que está nos assistindo. Mais tarde, à meia-noite, estaremos aí divulgando a nossa liturgia da palavra. Não deixem de ouvir. É sempre muito bom pegar um pouquinho da palavra de Deus. Nós damos ali uma pequena explicação sobre cada texto que é lido para vocês e assim para que vocês possam compreender qual o objetivo de cada palavra que é levada a cada um de vocês. No mais, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.